Olá galera, tudo bem? Eu sou o Rodrigo e hoje a gente vai conversar então sobre o Memórias de um Urso Polar da Yoko Tawada. Bom, esse livro é um daqueles livros que eu li por conta da minha indecisão, porque acontece o seguinte: quando eu fico muito indeciso em qual livro ler, eu ponho no meu Instagram e peço para as pessoas me ajudarem a escolher a leitura, e o pessoal nessa vez escolheu esse livro. Sempre agradeço muito porque sempre saem livros, mesmo que eu não goste tanto, livros muito diferentes e que me tiram da minha zona de conforto. Então, muito obrigado se você votou nesse livro, tá bom? Mas vamos conversar um pouquinho sobre ele. O Memórias de um Urso Polar é um livro, então, escrito pela Yoko Tawada. A Yoko Tawada é japonesa, mas o livro foi publicado em alemão e escrito em alemão. E a Yoko Tawada, ela mora na Alemanha desde 22 anos. Ela já viveu um tempinho na Alemanha. Mas vamos ao que interessa, que é o livro. Bom, o Memórias de um Urso Polar, ele vai contar então pra gente a história de 3 gerações de uma família de ursos polares. Então a gente vai ter o livro dividido em 3 partes, e cada parte do livro vai ser contada pra gente a memória da avó, da mãe e do filho dessa família de ursos polares. E é o seguinte, o livro ele começa com a avó decidindo escrever um livro de memórias, e esse livro de memórias acaba sendo publicado assim muito na pressa, e ela se torna uma grande estrela ali, literária. E a partir disso a gente começa a acompanhar tanto a memória dela, quanto a memória da filha dela, e quanto a memória do neto dessa ursa polar. E, gente, assim, sabe aquele tipo de livro em que ele é muito estranho, muito diferente, você não sabe bem definir o que você sentiu sobre ele? Bom, esse é o livro, porque durante toda a leitura, eu não tava conseguindo captar, sabe, a aura do livro, o que a autora queria propor. Assim, eu entendi muito a parte crítica, a forma como a gente trata os animais, e fala muito sobre a questão dos direitos dos animais, fala muito sobre o meio ambiente, mas ao mesmo tempo a narrativa dela para contar a história dessa família de ursos polares, eu fiquei meio confuso, porque uma hora aquela ursa, por exemplo, a avó, parecia estar inserida na sociedade, ao mesmo tempo que ela não estava inserida, porque ela era uma ursa em dia de uma maneira humana, e ao mesmo tempo era vista como ursa, e ao mesmo tempo era vista como humana. Então isso me causou um estranhamento. E isso me fez com que eu não ficasse... Esse estranhamento me fez com que eu não entrasse muito na vibe do livro, sabe? Eu fiquei um pouco triste porque aparentemente é uma história muito diferente, uma história muito interessante, uma história que chama muita atenção, mas que comigo eu não conseguia entrar na vibe do livro, sabe? Isso é muito estranho quando acontece, porque a autora escreve muito bem, mas eu tinha uma sensação de confusão durante praticamente toda a leitura do livro. Pra mim, o livro ele só começa realmente a ficar muito bom na terceira parte, que é então o Knuts, quando ele tá contando a história dele. E as coisas começam a fazer um pouco mais de sentido, as coisas começam a parecer mais verossímeis, porque antes as coisas tem todo um ar muito diferente, maluco, sabe? Eu não sei definir. Muita gente, pelo que eu tava vendo na internet, compara ela com Kafka, que é um autor que eu não li, mas eu sei que ele tem uma coisa fantástica ao mesmo tempo com realidade. E assim, eu não sei se eu estou pronto para esse tipo de livro, sabe? Eu não sei se eu não consigo na minha cabeça conectar essas ideias e aceitar muito bem, sabe? Eu acho que esse é o tipo de livro que talvez precise de uma bagagem de leitura, de uma coisa mais fantástica misturada com realidade e tudo mais. E talvez eu não seja o tipo de leitor desse livro, e tudo bem também, sabe? Assim, eu fiquei um pouco triste porque eu realmente esperava gostar bastante do livro, e eu achei um livro ok, assim. Ele não é um livro ruim, mas também não é um livro muito bom. É um livro bem mediano, e que provavelmente daqui a algum tempo eu me esqueça, ou não, porque geralmente esses livros estranhos marcam a gente fica pensando neles. Então pode ser um livro que eu venha revisitar em algum momento da minha vida, não sei. Mas assim, muito estranho a leitura desse livro. Eu não consegui entrar no livro, não consegui captar assim, a ideia da autora, o que ela propôs.
E não sei, não rolou muito comigo, tá, gente? E assim, caso você tenha interesse nesse livro, caso você goste de ler sobre direito dos animais, ler uma crítica muito interessante sobre a forma como a gente interage com o meio ambiente, de como isso influencia não só nós humanos, mas também os animais que vivem ao nosso redor. E é muito interessante, mas saiba que é um livro muito diferente do que você está acostumado a ver. Eu acho que a grande sacada, até por eu ter dado uma nota assim, achar ele mediano, é justamente por conta de ser uma coisa muito inovadora. Pra mim foi uma experiência de leitura inovadora, mas enfim, não gostei, né? E tá ok, gente. Caso você tenha interesse nesse livro, dá uma pesquisadinha sobre ele, vê alguma entrevista com a autora, que eu acho que elucida um pouco mais. E se você leu Kafka, talvez esse seja o tipo de livro pra você, porque eu realmente vi bastante gente comparando com a narrativa kafkiniana. Então, não sei, tenho que ler Kafka e talvez depois voltar pra esse livro, tentar, enfim, dialogar e fazer as coisas se conectarem na minha mente de uma maneira que torne tudo que eu li nessa história verossímil ou que faça um pouco de sentido. Mas é isso, gente. É aquilo, experiência de leitura muito doida, mas que vale a pena pela experiência, tá? Então, assim, eu acho que essa vai ser minha penúltima leitura do ano. Agora eu tô lendo um outro livro que também vai ter vídeo pra vocês, porque é um livro que eu estou gostando pra caramba. Mas é isso, fica aí esse desabafo. E caso você já tenha lido, por favor, comente comigo, fale o que você achou, porque tá difícil achar pessoas que leram esse livro na internet. Eu vejo muita crítica, muita resenha, mas assim, de leitores mesmo comum, não vi praticamente ninguém. Na verdade eu não procurei, né? Também tem isso. Mas enfim, a gente conversa um pouco aí nos comentários, tá bom? Um beijo e até a próxima.